Colocar para gravar e compartilhar aqui a minha tela. Bom, então a ideia da rotina é que a gente consiga, por meio da repetição, de alguma forma aprender alguma coisa. Então, vou dar um exemplo. Se eu realmente faço, como a Isabel falou, faço tudo no automático com o meu paciente, realmente eu posso acabar prejudicando. Mas se eu falo, ô, dona Helena, lembra, o que a gente faz agora mesmo? O que a gente fez ontem nesse horário? Aí você vai conseguindo, ou tentando, a ideia pelo menos, é fazer com que ela vá aprendendo que nesse horário, embora ela não saiba o que é 9 horas, o que é 10 horas, mas que normalmente, nesse horário do dia, pela luz, pela luminosidade, ela lembra que de manhã, quando ela acorda, ela vai ter que, sei lá, tomar banho. Uma criança também. Ó, essa rotina que eu coloquei aqui no, opa, eu coloquei aqui no final, está mais parecido com o de uma criança. Mas é porque tem uma lógica. Eu estrategicamente fiz isso para a gente poder conversar. Tá? Então, essa é a ideia do aprendizado, digamos assim, por meio da repetição. O que acontece é que muitas vezes a falta de rotina também pode trazer problemas para a gente. Por exemplo, se você tem a rotina de escovar os dentes todos os dias, quando acorda, sei lá, quando almoça e antes de dormir. É bom, é ótimo. O ótimo seria toda vez que você comer alguma coisa, mas é uma coisa muito boa. Muita gente não faz isso. Agora, se você não escova pelo menos 3 vezes por dia, você está colocando a sua saúde em risco, porque você pode desenvolver uma cárie, um tártaro, ter problema com gengivite, placa bacteriana e tudo mais. Então, a falta de uma rotina com hábitos saudáveis pode, de alguma forma, ainda que bem simples, pode comprometer a sua saúde, seja física ou psicológica. Aham. No caso, se for um paciente que já não estava no Uhum. Uhum. Você tem que levar ele para passear. Só de ele sentir o ar livre, que está passeando, ele já faz bem. Com Aí, no certeza. caso, você leva ele todo dia. Como é que ele não faz? Se hoje você não levar o semblante dele, totalmente vai mudar, né? Porque ele estava habituado a fazer isso. Então, às vezes, o único, vamos dizer assim, sei lá, o único momento, Dayana, que ele vê outras pessoas, além de você. Então, não que ele não goste de você, não é isso. Mas é legal quando ele está na rua, que ele vê os carros passando. E aí ele lembra, vê o ônibus, ele lembra que ele era motorista de ônibus, sei lá. Traz uma alegria para ele. Então, pelo menos alguma esperança a gente desperta, né, por meio dessa atitude. Se ele não falar, não mandar, dá para que a pessoa fala assim, ela nem liga, Opa, faz. Imagina um paciente deficiente visual, não vê. Ah, se ele não vê, por que eu vou levar ele no jardim? Ah, mas jardim é só para ver? Não. Eu, inclusive, adoro o canto dos pássaros. Eu, professor Lucas. Adoro sentir o cheiro de chuva da terra, uma coisa maravilhosa. O vento fresquinho quando chove, o ar fica outra coisa. Isso não tem nada a ver com os meus olhos, tem a ver com o que eu sinto. Então, mas ele é deficiente visual, é deficiente auditivo. Mas ele consegue ver, provavelmente. Sentir. Aguça, né, os outros sentidos. Então, assim, exatamente. Mas é uma criança, tem que ter rotina. É um cadeirante, rotina. Tem Alzheimer, rotina. Rotina. Então, assim como a gente tem, né? Bom, eu imagino que vocês, eu tenho. Não é a melhor, a minha não é a melhor, mas eu tenho. Exatamente. E aí a gente vai falar sobre, talvez no outro slide, quebra de rotina. Vez ou outra, uma situação pode acontecer. Então, eu não consigo prever, por exemplo, que a criança vai se machucar na escola. Eu cuido de uma criança, do nada ela estava brincando, caiu, quebrou o braço no recreio, lá no intervalo. Isso não estava na rotina, logicamente. Então, eu vou precisar adaptar a rotina. Olha, eu vou ter que levar semanalmente no hospital para fazer curativo, sei lá, para trocar o gesso, enfim. Então, a gente vai fazendo ajustes, mas a ideia é sempre preservar o que é importante para o paciente. Que não vai... Tem, lógico, é uma história. E eu posso reajustar. Então, não é algo travado, fixo. Imagina, uma criança, por um ano ela pode fazer natação, talvez no outro ela vai para o balé.
vai para o futebol, sei lá, vai para a música, ou vai fazer teatro, não sei. Então, é possível eu reajustar, não tem nenhum problema, desde que eu não vou causar algum tipo de prejuízo para o meu paciente. Prejuízo físico, psicológico, social, que é privar ele do contato com outras pessoas e tudo mais. Muito bom. Obviamente, a rotina vai influenciar na qualidade de vida, o exemplo que a Nayara deu é excelente. Não fala, mas ele sente. Então, eu devo levá-lo, por exemplo, para o jardim. Um exemplo, né? Porque, gente, normalmente, a independência e a autonomia podem ser prejudicadas pela doença do paciente. O que isso significa? Uma pessoa, vamos pegar o exemplo dela, alguém que não anda, você falou isso, né? Alguém que não anda, não tem a independência. Então, ele não consegue ir sozinho no banheiro, às vezes. Dependendo, não consegue. Alguns conseguem ainda usar a cadeira sozinho, outros não. Ele não tem mais a dependência, a independência. Ele depende de alguém. Então, a independência foi prejudicada pela doença, ou pelo acidente, pela condição de tal. E a autonomia, que é querer fazer algo que ele tem desejo, muitas vezes a doença também impede. Então, por exemplo, eu quero correr uma maratona. Às vezes eu não tenho condições físicas de correr. Se alguém empurrar o carrinho para mim, como eu vejo, eu vim dessa semana um pai correndo maratona com o filho que é tetraplégico. Eu achei lindo. Ele vai empurrando, né? Mas assim, se não tem alguém que vai fazer isso por você, o paciente sozinho não consegue. Então, o querer dele foi prejudicado, porque ele não consegue fazer o que ele quer. Então, tanto o fazer sozinho, que é a independência, quanto o querer, que é a autonomia, foram prejudicados por conta da doença. E aí, uma rotina, você consegue, talvez, amenizar esses prejuízos, auxiliando o paciente. Essa é a ideia, né? Vamos lá. A rotina, então, de uma forma simples, é um guia, uma bússola, é um norte para a gente, para guiar as atividades que devem ser realizadas. Por exemplo, ela ajuda no aprendizado, melhora a memória, e aí aqui eu vou pegar o gancho da Isabel. Se a gente fizer aquilo que eu falei, consegue melhorar, porque você vai estimular. Olha, o que a gente faz nesse horário mesmo? Pedrinho, a gente faz sexta-feira às 11 da manhã, uma coisa que você gosta muito. Eu amo ir na casa do Joãozinho, eu almoço com o Joãozinho de sexta. Estimulo a memória do meu paciente. Então, elas gravam, porque é algo significativo, algo que importa. Ninguém vai, né? Algo que para ela é legal. Assim como muitas gostam do momento da leitura. Está descobrindo a leitura, eu amava. Eu era louco, leitura. Hoje eu estou bem sem vergonha, mas eu gostava muito. Assim, muito. Hoje eu estou difícil. Tem que ler mais. Mas, assim, é importante realmente porque você desperta o interesse do paciente. Por isso que a gente tem que respeitar o que ele gosta, senão não vai funcionar. E, obviamente, vai auxiliar na organização das experiências e das atividades do dia a dia. Então, se o paciente tem que fazer fisioterapia, isso tem que estar na rotina dele. Se ele tem que ter contato com outras crianças ou com outras pessoas, vai ajudar na experiência que ele tem, a experiência social, tá? Mas, em alguns casos, o paciente pode oferecer resistência às coisas novas. Vou pegar o exemplo da Isabel. Paciente com Alzheimer, tendo coisas novas como coisas mínimas de fato. Então, você tirou a cômoda daqui e colocou a cômoda lá. Muitos oferecem resistência, agitados. Por quê? Ele estava acostumado com a cômoda aqui. Só de você mudar, ele já fica agitado, porque tem algo diferente, ele pode sentir. E aí, Filipão? Ele pode se sentir confuso, perdido, mais do que já está por conta da doença. Então, muitas vezes, eles oferecem sim resistência à rotina, mas na maioria delas é quando o cuidador inventa a moda. Eu quero fazer a rotina da dona Helena de acordo com o que eu penso, e não de acordo com as limitações dela, com as necessidades, capacidades e tudo mais. Mas uma rotina pode ajudar a dar uma sensação de segurança, confiança e devolver essa sensação de ser dono de si mesmo. Porque você, olha, eu confio na Dayara, porque eu faço isso com ela tem um bom tempo. Todo dia de manhã a gente, sei lá, lê no jardim.
confiança. Eu confio nela porque eu tenho essa experiência. O paciente muitas vezes não fala, mas ele sabe. Lembra que a Natalina falou da idosa, da paciente dela? Não falava. Mas por causa da rotina que a Natalina tinha com ela expressava alegria e o querer estar junto com ela, tá? A presença da Natalina e tudo mais. Vamos lá. Professor, Oi. Oi. é a Luciene. É a Oi, Luciene Luciene. Tudo falando. bem? Tudo bom, professor? Bom. Você está falando aí da rotina, né? Que às vezes Ah. você acaba mudando o hábito do paciente e ele acaba indo, né? Isso. No caso do meu pai, eu fui fazer fisioterapia, né? O fisioterapeuta ele ia na minha casa para fazer a fisioterapia 2 vezes na semana. Aí, nos primeiros dias, ele concordou, fez de boa. Mas depois, ele começou a inventar assim, agora eu não posso, eu estou sentindo dor aqui, sentindo dor ali, até tirar aquele hábito de vez, né? Que para alguns, eles até gostam, mas para outros, eles não gostam de sentir incomodado, que tirem eles também daquela rotina que eles estavam habituados a fazer. Exatamente. Isso, é verdade, Luciana. Assim, ela falou... Aí ele não quis mais fazer, ele foi a cada dia, cada semana, o dia que o fisioterapeuta ia em casa fazer a fisioterapia dele, ele falava que estava com dor aqui, dor ali, e não quis fazer mais. Até tirar de vez, né, essa rotina, que para a gente pensava que estava sendo bom, né, que era para fortalecer os músculos, né, para criar até assim, porque assim, a pessoa vai ficando muito tempo parada, né, o paciente um certo tempo vai ficando muito parado, eles vão perdendo a musculatura, né, e ele acabou não querendo fazer mais, então a gente acabou tirando ele da rotina que ele estava habituado a fazer. Exatamente. Então, é o que eu falei, né? Às vezes, você tem um paciente que faz por muito tempo a mesma coisa. E aí você coloca algo novo, você pode, de alguma forma, fazer com que ele ofereça a resistência, né? Não queira fazer. Ou fique mais chatinho e tudo mais. Obrigado, viu, Luci? Verdade. Então, assim, gente, essa rotina, lógico, vai passar por banho, por alimentações, vestimentas, cuidados com o paciente. Tá? Uma questão, né? E aí, de uma forma bem simples, a rotina também pode ser entendida como uma lista de atividades, tarefas que facilitam a organização e a execução das atividades com o nosso paciente. E aí, é aquilo que eu falei, né? Ó, tanto o paciente quanto o cuidador juntos devem elaborar essa lista de atividades. Para que a ideia é casar. O que é interessante para mim, cuidador, cuidadora, o que é interessante e necessário para o meu paciente. E aí a gente consegue casar. Mas sempre respeitando os hábitos do paciente e os seus costumes. Agora a gente vai ver o desenho lá que eu falei para vocês. Então, a ideia, professor, como é que eu faço isso? Como é que eu consigo criar uma rotina? A ideia, gente, é criar uma tabela simples, de fácil entendimento. Por quê? Porque se um dia você ficar doente, se atrasar no trânsito, não conseguir chegar a tempo no horário que o paciente tem que tomar banho, sei lá. Se você deixou isso claro numa tabela, num lugar visível, de fácil entendimento, outra pessoa pode fazer por você. Então, essa rotina não pode ser, ou não deveria ser, algo complexo. Não, é algo simples. Que toda, entre aspas, né, toda pessoa consiga fazer. Olha que legal. Você já tem tudo na cabeça ou você segue uma tabela também, Tati? Eu já sei. Na cabeça ou na tabelinha? Na cabeça. Uma rotina. Olha que interessante, né? Então, exatamente. Não é isso. Porque já sabe, né?
Isso. Tem coisas mesmo que são mais rotineiras. A gente está falando sobre isso, mas eu estava imaginando algumas profissões também. Aham. Então, são hábitos que não tem como passar. Não tem como fugir, não tem para onde escapar. Então, assim, com o tempo, igual eu, por exemplo, eu tenho tipo umas 10 turmas. Eu sei o horário de todas, por exemplo. E são horários diferentes. Eu sei por quê? Rotina. Eu toda santa semana, a não ser que tenha feriado, eu estou fazendo isso. Então, a ideia sejam simples, tá, pessoal? E essa rotina tem que ir desde o início, então, desde que o paciente acorda, até a hora que ele vai dormir. Essa é a ideia. Isso é uma rotina bem feita. Porque se você ficar ausente o dia todo, tem alguém que vai fazer pela Isabel. Ela não está lá, mas tem alguém que vai fazer por ela, porque ela deixou claro. Como a Tati falou, né? Pode haver quebra, professor? Claro, imprevistos acontecem. Ninguém está livre de ter imprevisto. Então, pode acontecer e é só reajustar. Se possível, a atividade física tem que fazer parte da rotina. Se possível, e se necessário, lógico, né? Medicamentos, banho, alimentação, enfim, essas coisas básicas, mais os outros pontos que a gente quer trabalhar. A memória, a atenção, a concentração, o senso de equipe. Então, parece que o paciente é um pouco egoísta, não gosta de dividir muitas coisas com outras pessoas. O que eu quero trabalhar? Uma apostila que a gente vai falar bastante disso, atividades, é bem legal. E aí, então, você tem que saber o objetivo. O que eu quero trabalhar com essa atividade que eu vou propor? Não é algo assim, sei lá, só vou fazer. Não, não. Meu paciente, o professor anda, ele anda sentindo muito bem. Então, eu vou trabalhar a coordenação motora. Eu vou trabalhar esse lance dele sentir, com o olho fechado. Dona Helena, o que é isso aqui, ó? Sei lá, vou dar uma régua na mulher. Ai, sei lá, parece um negócio comprido, parece que corta, parece... E é do quê? Sem abrir os olhos. Parece ser de ferro. Trabalho os órgãos sensoriais, né? Consigo trabalhar o tato, a visão, a audição. Muitas vezes, até o paladar. Isso aqui, lógico, né? O paciente é alérgico a amendoim, a camarão, você não vai dar Aí também não, né? Então, assim, com cautela, assim, com cautela, né? Senão aí você vai se prejudicar e prejudicar o paciente também. Então, com cautela, eu consigo trabalhar. Tá? Então, o que a Isabel falou é muito importante. Bom, vamos lá. Um exemplo, tanto que tem até acho que a turma da Mônica aqui, tem um outro pessoal aqui embaixo. Eu acho, para mim, faz mais sentido assim. Eu acho que fica mais fácil visualizar. Então, você pode ter os dias da semana, por exemplo, na primeira coluna, e lá as atividades. Então, deixa eu dar para vocês. Vocês viram o mouse também, né? Então, vamos lá. Ó. Aqui, primeira coluna, os dias da semana. Então, de segunda a sexta. Não, segunda a domingo. Por quê? Meu paciente tem 7 dias a semana dele. Então, por 7 dias, ele tem que ter uma rotina, tá? E aí, você pode ir colocando aqui o que ele precisa fazer. Então, olha, café da manhã, a segunda-feira, 8 da manhã. A terça, às 7, porque às 8 ele tem que estar na fisioterapia. Não sei. E aí você consegue. Claro que a escola é uma criança. Não só as crianças estudam, né? Mas... Você gostou do sono, né? Assim, o sono. Senhor, por que o sono é importante? Claro, o descanso. Meu paciente anda tão esquecido. Claro, não dorme. O sistema imunológico dele, professor, vira e mexe, está com resfriado. Vira e mexe, parece que está fraco. Claro, não dorme. Está estressado, não dorme. Vai continuar mesmo, não tem novidade. Então, o sono, né, mas é só ele, tá? Não precisa dormir tá com ele, não. Tem cuidador que aproveita, o paciente está dormindo, eu vou dormir também. Brincadeira. Então, inclusive do aprendizado. Então, olha, uma coisa legal, principalmente com crianças, ou com idosos, se possível, dá atividade, estimula a inteligência, põe para dormir.
Porque durante o sono é reparador. E aí, aquelas informações que você trabalhou com ele na atividade vão sendo processadas, fixadas e gravadas no cérebro enquanto ele descansa. Então, realmente, a Layara está brincando, mas o sono é obrigatório, é fundamental, é vital. Tá um caco, tá destruído. É verdade. Bom, vamos lá. Ao almoço, lógico, né? Para vocês não comer. Reforço escolar. Então, uma criança, não está indo bem em matemática. Vai ter que fazer reforço. Não sei nem se o senhor chama isso hoje em dia. Chama ainda reforço? Chama reforço. Então, reforço. Não, ele tem, professor, ele tem paralisia cerebral. Precisa fazer fisioterapia. Ou, não, é uma criança que está muito nervosa, a gente está passando por uma terapia psicológica. Por isso está a terapia aqui, ó. Perdão? Ou fono, isso. Ou hidroginástica. Ou equinoterapia, que é o tratamento com cavalo. Então, eu tenho pacientes que... Eu conheço uma aluna, tem um filho com paralisia cerebral. E aí, acho que de terça e quinta, se eu não estou enganado, a criança faz equinoterapia. O menino chama Pedrão. De terça e quinta, ele anda a cavalo. E aí ela falou, cara, vocês não têm noção da melhora que ele teve quando começou a andar a cavalo, nessa terapia. Então, tem terapias, mas pode ser as mais diversas possíveis, de acordo com a necessidade, obviamente, do seu paciente, né? Lanche, tempo livre, isso aqui é importantíssimo, principalmente para a criança. Não adianta a gente colocar 1 trilhão de atividades para a criança. Criança quer brincar, então tem que ter um tempo livre, tá? E aí a igreja, se for como acho que a Jane falou, do exemplo, acho que a Jane falou, do exemplo do idoso religioso, o que não é um erro, mas para ele é importante a religião, tem que respeitar, tá? Vamos lá. Opa, desculpa, porque eu estou errado aqui. Aí, tem só um exemplo, olha, vamos lá. Segunda, vejam que é exatamente a mesma coisa, não muda nada, ó. A mesma coisa das 7 às 8 todo santo dia, exceto sábado e domingo. Das 8 ao meio-dia, estuda. Inclusive de sábado. Sei lá, talvez ele está fazendo um cursinho. Não sei, é um pré-vestibulando, sei lá, sei lá, tá? Ou tem escolas que também estudam, né? De segunda, aí vem da meio-dia às 13, vai almoçar e descansar. Depois começa, enfim, tem a mesma rotina. E aí você consegue ir trabalhando e conseguir ter, inclusive, dados. Olha, eu sei que na semana eu consigo fazer a soma de quantas horas ele estudou por dia, eu sei quantas horas ele estudou durante a semana, sei lá, 20 horas. Tendo números, eu sei quantas horas o meu paciente trabalhou a memória, porque eu faço isso 4 vezes por semana. Cada sessão tem duração de 3 horas. 4 vezes 3, 12. 12 horas na semana eu trabalhei a memória dele. E aí você consegue tendo números. Consegue ir trabalhando, ajustando e tudo mais. Mas isso aqui, lembrando, né, gente? Vai variar de paciente para paciente. Doença para doença, idade para idade, necessidade para necessidade e tudo mais. Isso aqui parece ser um vestibulado mesmo. Em horas de estudo, ó, total de horas estudadas. É uma criança, sei lá, alguém no ensino médio, eu não sei. Oi. Aham. Uhum. E aí, para você inserir uma rotina, uma pessoa que não tem uma rotina ao lazer, colocar coisas novas, vai ser difícil, né? Tem que... Aí, a ideia, Maria, é você sempre ir por aquilo que faz sentido para ela. A ideia é essa. Mas, mesmo assim, às vezes pode ser um pouco mais difícil. Então, por exemplo, o que faz sentido para ela, professor? Ela amava a piscina. Nossa, ela era a rainha aqui do clube. Talvez seja interessante você caminhar por aí. Não que você vai deixar ela sozinha, nada, lógico que não, né? Isso é perigoso. Mas, caminhar, não, ela amava bordar. Mas ela não pode pegar a agulha porque vai furar, ela não tem muito conhecimento. Mas ela ama sentir o crochê. Ou como ela ainda lembra algumas coisas, ela gosta de ensinar.
Então, o que eu vou fazer? Vou trabalhar a memória dela falando para ela me ensinar. Então, a sacada é, Dona Maria, a senhora me ensina a fazer crochê? Mas o problema não é ela ensinar, eu até posso aprender, mas é estimular a memória dela para que ela possa me auxiliar. Porque toda vez que a gente ensina, então, ensinar é uma das melhores formas de você aprender, captar o conhecimento. Mas, realmente, Maria, é um desafio. Então, sempre, é o que eu falei, tem que ter a ver com as necessidades, interesses, gostos, hábitos, né? Às vezes, né? Então, a rotina é isso, mas é fundamental com toda certeza. Obrigado, Maria. Semana... Oi, não, pode falar. Aqui, ó, na Ah. Dá, eu não vi, dá? Eu não reparei. rotina precisava ter um paciente acompanhado por algum momento, por exemplo, no primário de uma pessoa. Eu lembro. Inclusive, eu escrevi no slide e sugeri para o pessoal. Olha aí, cara. Aí sim. Esse é um jeito legal, gente. Ah, professor, eu quero aprender mais sobre isso. Vai ver filme, é legal. Tem filmes assim, vai. E aí você vai se descobrindo, né? Obrigado, chefe. Você vê como é que o mundo é pequeno, né? Bom, próxima aula, a gente vai falar da importância de vocês, de nós cuidadores, estarmos atentos à segurança do paciente em casa. Porque o ambiente domiciliar, em algum momento, vai ser hostil. Vai aumentar a chance dos pacientes se machucar. Um tapete, um piso molhado, imagina, um degrau, uma janela, sei lá, uma faca solta pela casa, uma tesoura solta pela casa, e outros itens a gente vai conversar na aula que vem. Uhum. Isso. Tem que pôr grade, fechar, tem que... Então, é muito perigoso. É muito perigoso. E de todos, inclusive. Inclusive de todos. Deixa eu só ver se... Mas, às vezes, é porque o idoso quer que prevaleça a sua rotina. Se eu querer... É verdade, Jane. Isso acontece demais. E aí a gente tem que ter um jeitinho. Tem que ter o jogo de cintura para poder lidar com a situação. Mas você está correto. A gente tem que aprender como é que dança a música deles. Tá bom? Ou eles aprender a dançar a nossa, né? Com jeitinho. Tá bom? Obrigado, Jane, pelo seu comentário. Pessoal do Zoom, obrigado pela presença de vocês. Alguém tem alguma dúvida sobre esses dois temas que a gente conversou? Não? Tem alguém aqui no presencial? Tem? Não? Bom, pessoal, então, até semana que vem. Muito obrigado, viu? Vamos com Deus, a gente se vê. Um beijo. Tchau, galera do Zoom. Perfeito, Glaucio? Então, beleza. Tchau, obrigado, meninas. Tchau, vai com Deus. Deu certo de carregar? Tchau, beijo. Tchau, Tati. Tchau, Maria. Tchau, com Deus. Olha, deixa eu só dizer aqui. Boa noite, galera. Deixa eu só dizer. Assim, Tati, sim. Porque é o seguinte, a gente